Atualmente a área de tecnologia ela tem crescido muito e apesar de ainda ser uma área machista, né, ela tem se aberto cada vez mais para as mulheres entrarem. Então, buscando, né, eu sempre fui uma menina de exatas que gosta da área de tecnologia e aí pesquisando e olhando, vendo o quanto essa área abre um leque enorme de possibilidades, eu escolhi ela. Meu pai, ele é da área da indústria, né? Meu pai trabalhou por muitos anos na área da indústria, na área mecânica, mas eu sempre, desde pequenininha, olhava os certificados que meu pai tinha na maleta, assim, certificados de cursos técnicos, e aquilo sempre me surtiu a curiosidade de conhecer e saber o que era esse mundo. E eu sempre tive a vontade, eu sempre fui daquelas pessoas que não gostava de ficar sempre no mesmo lugar, eu sempre gostava de conhecer coisas diferentes e entender coisas novas, né? Aprender coisas novas. Então acho que isso foram 2 pontos que me fizeram criar a curiosidade pela área. Foi onde eu fiz os testes para os primeiros cursos técnicos e fui me apaixonando pela área de automação industrial. Bom, a seguir a área tanto das ciências e engenharia surgiu quando eu era pequena ainda e eu fui no Observatório Nacional. Naquele dia eu realmente descobri que eu queria fazer na minha vida. Escolher curso de técnico em mecatrônica e a tecnologia em mecatrônica que eu estou cursando não foi algo de bate-pronto, tá? A principal influenciadora nessa escolha foi minha mãe, ela me inscreveu no curso técnico de mecatrônica, sem eu querer muito, né? Mas como eu não tinha uma profissão ali, eu não tinha algo ali pré-definido, ela me incentivou nesse quesito, né? Então a minha maior motivação é a minha mãe. E no decorrer dos tempos eu gostei muito dessa área e quis seguir em frente com essa minha escolha. Na minha família, tanto paterna quanto materna, eu sou a primeira mulher a exercer alguma coisa na área da tecnologia. Mas apesar disso, né, eu acho que influência em carreira não se trata só da área, se trata também de todas as mulheres que eu cresci vendo, sustentando a família sozinha. A minha avó foi um grande exemplo para mim de mulher que seguiu sozinha a vida, sustentando os filhos, com graduação, tendo faculdade, cursando, né? E isso me motiva a seguir também, não só na minha área, mas também querer construir alguma coisa para mim. E sobre inspiração, se meu pai foi a pessoa que me motivou, né, a conhecer, desbravar mais a área da indústria, a minha mãe mesmo não sendo da indústria foi uma das pessoas que mais me incentivou a buscar aprender, a buscar conhecimento, a estar adiante, né, sempre querendo aprender mais e mais e seguindo em frente a minha carreira. Bom, a minha inspiração sempre foi minha mãe, tanto por causa da curiosidade dela e pela força, não necessariamente questões acadêmicas. Mas se eu fosse dizer uma pessoa relacionada à área, seria a Catherine Johnson. Como eu disse na primeira questão, a minha mãe ela influenciou bastante nas minhas escolhas. Meu pai, alguns familiares também, né? Porque minha família vem de muitos técnicos em mecatrônicas, ou técnicos mecânicos, ou engenheiros civis. Então eu já segui na mesma área, tá? Mas a minha mãe é a principal influenciadora, ela me motivou, ela sempre me apoiou em todas as questões, quando eu quis desistir, quando eu não queria mais fazer nada, quando eu estava desmotivada, ela sempre me apoiou nessa minha escolha, né? E até hoje ela segue em todos os quesitos me apoiando. Eu já participei de outros programas de estágio, mas a EPLAN, apesar do programa de estágio ser novo, foi um dos mais bem elaborados que eu já vivenciei. Eles têm um preparo para poder, de fato, colocar você preparado para exercer o serviço, entender sobre o software. As pessoas elas são extremamente dispostas a ajudar sempre, o tempo todo, a atender as dúvidas. Te dá todo o suporte e eu me senti extremamente acolhida desde o começo, desde quando eu entrei aqui, por todo mundo, por todas as áreas, né? Eu me senti extremamente acolhida.
Bom, eu entrei na Eplan muito nova, né? Mas anteriormente eu passei sim por momentos em que fui ao mercado de trabalho e assim como outras mulheres na área da indústria também sofreu por certas recriminações ou certas dificuldades em processos seletivos por ser mulher na área da indústria. Mas aqui na Eplan foi muito diferente até já iniciando no processo seletivo. Desde o processo seletivo, todo o trabalho, a capacitação e depois no dia a dia de trabalho com os meus colegas, a entrega de desafios, a confiança no meu trabalho, foi extremamente diferente do que eu senti em alguns outros lugares que a gente sente no dia a dia, né? Então aquela preocupação de, vão me comparar, eu tenho que mostrar ser melhor, não, eu tenho que me desafiar, eu tenho que buscar os meus objetivos e crescer na minha carreira e sempre cada vez mais avançar nos objetivos que eu tenho e que a empresa tem, né? Sempre em conjunto. Então, sempre os líderes que eu tive ao longo dessa minha jornada, já são 17 anos de empresa, foram cruciais para que eu pudesse ter um bom desempenho e para que eu pudesse progredir e, acima de tudo, ser respeitada, né? Ser respeitada em diversos aspectos, para que eu pudesse trabalhar da melhor forma aqui dentro, independente se é homem, se é mulher, enfim, todo mundo sendo bem acolhido aqui e eu fui sempre muito bem acolhida na empresa. Bom, quando eu entrei na Eplan, eu já fui recebida por uma frase muito marcante pelo Gilson, que foi, entre outras escolhas, eu escolhi você porque nós acreditamos aqui dentro a força das mulheres. Desde que eu entrei na Eplan, eu me senti muito acolhida. Foi um baque eu entrar e já ter técnicas, né, na área de serviços técnicos. Então, já tinham 2 técnicas que trabalhavam dando treinamento, aplicando serviços, aplicando suporte. Então, foi assim um baque muito grande. E tanto da parte feminina eu tive muito apoio, mas eu tive muito mais apoio dos meninos. Então, essa acolhida deles me fez vencer, como eu posso dizer, mas vencer obstáculos que eu impus para mim no começo, quando eu entrei na Eplan. Então, graças a eles, graças a tanto as meninas, principalmente o pessoal da parte técnica, eles me apoiaram bastante. Então, tudo que eu tive dúvidas, tudo que eu estava ali meio apreensiva, eles puderam me ajudar nesse quesito. É um fato que essa área ela é um pouco difícil para as mulheres, mas eu acho que é importante você sempre buscar se destacar. E por não ter tantas mulheres na área, quando você demonstra um domínio, né, do seu conhecimento ou de determinado assunto, você já se destaca por si só. As pessoas elas já se surpreendem. Então, eu acho que as mulheres devem continuar buscando mais conhecimento e buscando se destacar mais nas áreas. Bom, é notório que ainda existe, né, uma certa diferenciação entre mulheres e homens dentro da parte acadêmica e profissional em determinadas áreas. E, assim, acredito que se dedicando, continuando, não desistir é o foco. Como experiência a um serviço anterior que eu tive, quando eu fui contratada, tiveram muitas mulheres junto comigo. E eu acredito que ali eu aprendi muito, no quesito não ouvir o que os outros têm a dizer. Algumas coisas sim são boas, a gente precisa absorver, mas a gente precisa acreditar naquilo que a gente acredita de nós mesmos. Então, por exemplo, tudo que eu falava, eu vou conseguir, mas o pessoal falava, não, você não vai conseguir, e eu provava que eu conseguia fazer. Então, a gente precisa, né, a minha dica, né, não ouvir o que os outros têm a dizer, principalmente os homens, né, não querendo desmerecer, mas ouvir mais mulheres da área. Então, ter ali como exemplo essas mulheres que se superaram e acreditaram em si mesmas. Ao longo, né, da minha trajetória, eu já vi muitas meninas desistindo do curso, deixando para lá. E apesar de ser uma área difícil, eu digo, não desista.
É uma área extremamente com um potencial muito alto, que vai crescer cada vez mais, e garantir o nosso espaço nesses lugares que estão crescendo hoje em dia é extremamente importante, não só para nós que estamos vivenciando isso agora, mas para futuras mulheres que vão vivenciar isso ainda. Se eu pudesse dar um conselho, por mais que seja uma palavra clichê, a palavra para mim seria persistência. Nós sabemos quando uma crítica ela é em tom de recriminação ao invés de um tom de crescimento, de evolução. E nessa área, infelizmente, a gente sofre ainda muito disso. Então, ao perceber esse tom, né, de recriminação e não de crescimento, de repente, por uma reprovação de alguém, persista. A melhor resposta que eu pude dar em diversos ambientes e situações como essas foi mostrar o meu profissionalismo, o meu resultado, o meu trabalho, o meu propósito e, acima de tudo, o meu respeito para com o outro. Então, quando a gente tem esse propósito de vida, de ser alguém diferente, de se destacar, de ser alguém melhor e de fazer algo melhor para o outro, independente da sua área de atuação, isso vai se destacar. Então, a melhor resposta para o preconceito é mostrando a nossa verdade, a nossa sabedoria e o nosso respeito. Então, seria isso. Persista que você chega lá. Seria a mesma dica da anterior, né? Mas colocando em pauta que além de você escutar só você mesma e outras mulheres, por exemplo, você não desistir no primeiro obstáculo. Porque vão existir muitos obstáculos em qualquer profissão, seja ela do ramo técnico, do ramo metalúrgico, ou até mesmo como uma manicure. Você vai ter muitos desafios. Mas basta você acreditar em si mesma e você tentar. Se você tentar, quer dizer, se você não tentar, você nunca vai saber se você poderia fazer ou não, tá? Então esse seria o meu conselho. Tentar mais, porque sempre a gente pode achar que não vai conseguir fazer, mas no fim tudo dá certo.